A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui continuando a série Os Atributos de Deus. E hoje o assunto é onisciência. Será que realmente Deus sabe de todas as coisas? Bom, Rafael, Deus sabe de todas as coisas? Sim, de fato, isso é verdadeiro, Deus saber e ser sabedor de todas as coisas. Isso é inquestionável. Deus sabe de tudo. Ok? Mesmo que alguém tenha por polêmico essa questão de Deus saber de tudo, independente desses pensamentos, Deus sabe de todas as coisas, antecipadamente ou sem essa questão de antecipadamente, de presciência, Deus sabe de tudo. Fato de Deus ser eterno, Ele sabe tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro, porque Ele é atemporal, Ele é fora do tempo. Então, Deus sabe de todas as coisas que aconteceram, que acontecem, que ainda vão acontecer. Ele sabe até quantos fios de cabelo a gente tem na nossa cabeça, todos contados. E um conselho de Jesus para os discípulos em Mateus 6, é que ele diz assim: não andeis ansiosos com amanhã. Ou seja, ele já sabe tudo o que vai acontecer amanhã. Não é a gente é que não sabe, mas ele sabe de tudo. E algo que eu acho interessante é o que está escrito no Salmo 139, do verso 1 até o verso 6, que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me sento, sabes quando eu me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem saiu da minha boca, e tu já conheces toda ela. Tu me cerca por detrás e por diante, sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado e eu não posso atingir. O salmista está declarando que o conhecimento que ele tem não alcança o total conhecimento que Deus tem. É impressionante a maneira que Deus sonda o homem. E a gente vai aqui, já acerca de algumas questões difíceis, comentar, mas já deixando previamente avisado a vocês que o nosso conhecimento é limitado. Então a gente pode deixar aqui alguma coisa a desejar e que você que está aí nos assistindo talvez saiba até melhor do que nós. Como por exemplo, se Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno, por que nós precisamos evangelizar? Pergunta interessante, paz e graça, mas é uma pergunta interessante para nós refletir, colocar em questão aqui. Se Deus sabendo de todas as coisas, Ele sabe quem vai, quem quiser falar que é onisciência, que é presciência, eu não quero julgar essas questões, mas a questão é que Deus sabe de fato. Se a gente for olhar para a mente de Deus, Ele sabe o futuro, sabe como na sua mente tudo já está projetado. Agora, por que eu tenho a necessidade, Deus sendo sabedor, eu tenho a necessidade de evangelizar? Porque, para quem não sabe, o instrumento que Deus permitiu ou que Deus se utiliza para que alguma pessoa possa crer no Evangelho, claro que Deus pode se utilizar de várias formas, mas a regra principal, o princípio, digamos assim, que Ele estabeleceu, Ele mesmo quis, aprovou isso, é o instrumento que se chama Palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé ela é produzida pelo ouvir e o ouvir a Palavra de Deus. Alguém que está em pecados, mortos em pecados, em delitos, ela só pode ser vivificada pelo ouvir a palavra, porque a palavra produz nela fé, fé salvífica, fé salvadora. Então, por que eu devo evangelizar? Porque tem pessoas que elas não sabem, e eu não sei quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Então, o meu dever, o meu papel como salvo, como cristão, como igreja, é só fazer o ID de Cristo. Por que eu devo evangelizar? Porque independente da onisciência de Deus, Ele sendo onisciente, Ele mesmo quis que
a gente evangelizar. Se ele mesmo determinou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então a gente não pode separar a onisciência com a obediência. Se ele ordenou, porque ide ele é no imperativo, ele ordenou, a gente tem que ir, ok? E as pessoas só poderão ser salvas, digamos assim, pelo ouvir a palavra de Deus, porque é o instrumento maior para que as pessoas possam ser regeneradas, salvas, e nela possa gerar a eternidade, é por intermédio das Sagradas Escrituras. Ok? Se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, o irmão Breno vai aí papocar aí. Isso é verdade. Evangelizar é um dever de todo cristão. E a próxima pergunta também é interessante. Se Deus é onisciente e sabe de todas as coisas, por que eu devo orar? Por que nós devemos orar? Eu respondo ou você responde? A gente responde. Então responda aí, vai. A primeira razão pela qual a gente deve orar é pelo fato de que nós não sabemos. Nós não sabemos de todas as coisas. Orar é como se fosse uma conversa com Deus. E numa conversa, um conta coisas para o outro. Então, agora imagine você tentando falar algo para Deus que ele ainda não sabe. Isso é perplexo. Por quê? Porque você não tem como surpreender Deus. Agora, se Deus falar, é muito provável que você não saiba. Porque é um conhecimento pleno. E ele sabe como falar. Ele sabe como expor conhecimento. Aliás, a própria Bíblia, a palavra de Deus, nada mais é do que o conhecimento de Deus revelado ao homem. É por isso que a gente deve orar. Ele é um ser pleno em todas as áreas. Mas nós não. Por que nós devemos orar? Ele sendo sabedor, conhecendo todas as coisas, o irmão Breno já abordou esse assunto. Por quê? Primeiramente, o que está em questão aqui não é se ele sabe. O que está em questão sou eu. Ele é poderoso, ele é conhecedor. E eu, como é que eu sou? Sou raquítico, sou capenga, sou superficial, desculpa a expressão expressiva, vou expressar, sou tabajara. Se eu não me comungar com esse Deus que sabe todas as coisas, a minha vida vai continuar essa mesmice. Então a oração não beneficia a Deus. A oração me beneficia porque eu vou ter conexão com o Criador. E a criação, se não tiver conexão com o Criador, ela está morta. Ela vai permanecer morta. Só gera vida se eu me conectar ao autor da vida, ao autor de todo conhecimento. Então, a oração é um benefício para mim e para você, para nós. Ok? A próxima pergunta, eu acho que muita gente tem essa dúvida. E quero também que vocês pensem com a gente. O diabo, ele é onisciente? Se o diabo, ele é onisciente. Tu responde primeiro ou responde primeiro? Pode responder. Já que foi tocado, o nosso assunto é a onisciência. Que Deus é onisciente, isso é fato. Mas eu quero botar em questão outra questão. Se a gente já perguntou se o diabo ele é onisciente, ou se ele tem todo o conhecimento, quero colocar em questão, já que a gente falou da onipotência, né? O diabo é onisciente, o diabo também é onipotente? Se o diabo não é onipotente, lógico e óbvio que ele também não é onisciente. Claro que o diabo sabe de muita coisa. Se existe um especialista em estudar atitude, em estudar comportamento, em estudar exposição de pensamento, é ele. Ele é fenomenal nesse pré-requisito, nesse fator de estudar, de analisar. Ele é sagaz, ele é astuto. Então, ele não é onisciente, jamais será, porque a onisciência, a onipotência, a onipresença, a eternidade são atributos incomunicáveis, que Deus jamais transferiu e vai transferir para ninguém, isso só pertence a Ele. Está nele, na sua essência. É os atributos incomunicáveis. Então, o ser humano não tem e nem o diabo tem. Pode ser que o diabo tenha mais conhecimento do que a gente. De fato, isso é verdade.
mas ele não tem todo o conhecimento. Ele tem muito conhecimento, mas todo, só quem tem é Deus, o Yahvé. Nós acreditamos que se, primeiro, ele tivesse todo o conhecimento, não teria feito a burrice de querer estabelecer um trono acima do trono de Deus. Segunda coisa, ele saberia que não poderia vencer Jesus na tentação ali no deserto, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. Ele saberia muito bem disso. Então, se ele fosse onisciente, ele tomaria o lugar de Deus. Deus deixaria de ser Deus porque teria alguém ali pare a pare com ele. Aí sim o diabo seria alguém que disputaria com Deus. Mas ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas. Porque ele é criatura e nenhuma criatura tem toda a essência do Criador. Nenhuma criatura tem toda a essência do Criador. Então, ele não é onisciente. Para a gente encerrar o nosso vídeo, para a gente encerrar a nossa comunicação, quero tratar um assunto aqui que veio agora na minha mente. Por exemplo, o judeu ele é acirrado, ele crê de fato no AP, ou seja, no Antigo Testamento, nesse Primeiro Testamento, que são os 39 livros, que é na nossa Bíblia. Na Bíblia deles são diferentes. Eles creem no Deus do Antigo Testamento. Eles creem que Deus é onisciente, que Deus tem todo conhecimento, que é todo poderoso. Agora vamos para o Novo Testamento, vamos botar essa questão. Se o diabo não é onisciente e o Deus do Antigo Testamento, digamos, para que você entenda, o Deus do judaísmo, eles creem no Antigo Testamento, o judaísmo crê nisso, mas nós, como do Evangelho de Cristo, como o Cristo o Cristo do Evangelho que cremos, ele é onisciente? Com toda certeza. A questão é essa, o nosso Cristo é onisciente? Tanto Cristo encarnado, quanto Cristo divindade, Deus, é onisciente. Quando ele diz eu e o Pai somos um, tudo o que o Pai tinha, tem e terá, existe na pessoa de Jesus, porque eles são João 17, a oração de Jesus ele explica muito bem isso. Jesus ora dizendo assim: Pai, torna a me dar a glória que eu tinha contigo desde a fundação do mundo. Já era nele, já tinha nele. O fato de Jesus Cristo encarnado continua sabendo todas as coisas. Todas as coisas. Ele sabia que a mulher samaritana tinha 5 maridos e o que já tinha 5 maridos e o que ela estava ainda não era dela. Ele sabia que Pedro iria afundar. Ele sabia, inclusive, que Judas o iria trair. Ele sabia que Pedro iria negar. Ele sabia todas as coisas. Mas aqui, a gente vai lançar isso e vamos demorar alguns segundos para responder, para você pensar nisso. Se Jesus sabia de todas as coisas, como explicar o texto de Mateus 24:36, que diz: mas aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Como você explicaria esse texto? Se alguém chegasse assim: Jesus não sabe de todas as coisas. E o fato é, o contexto, Jesus está explicando que vai vir alguém como Cristo, dizendo que é Cristo. Quando ele está dizendo o Filho não sabe, é que se essa pessoa que vai vir disser que ele vem outra hora, não acreditem, o Filho não sabe. Jesus, sabendo de todas as coisas, já deixou isso previamente avisado. Mas ele, como Deus, sabe de todas as coisas. E não tirando também o fato pelo fato de Cristo ser plenamente homem, plenamente Deus, ali ele estava falando como homem, manifestando-se como homem, falando como homem e como pessoa limitada. Por exemplo, quando ele diz que bom só é um, que é Deus, ele está se pondo como homem. Vocês estão entendendo, né?
Então é isso. Então Deus em Cristo, Cristo em Deus, eles são uma pessoa só, eles são oniscientes. Por que eu falei a questão do judaísmo? Porque o judaísmo, o judeu ortodoxo, ele não crê no Novo Testamento. Nós que somos do Evangelho, nós cremos no Novo Testamento, cremos que Cristo é Deus, que Cristo é divindade, que Cristo faz parte da Trindade e que Ele é onisciente, onipotente, onipresente, eterno, autoexistente. Então nós queremos nisso. Então nós queremos aqui encerrar o nosso assunto. Na outra semana a gente vai continuar a questão da O próximo assunto vai ser top. Onipresença. O fato de Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então quero pedir a vocês que se inscrevam no canal do Breno. O nome do canal ele mudou, gente, é Com o coração nas escrituras. Vocês passem lá, dêem uma conferida no conteúdo. Nós estamos sempre nessa parceria e muito grato a vocês. O canal do Rafael já está com mais de 300 inscritos e vem bênção para vocês também. Já que vocês estão sendo essa bênção na nossa vida, vocês também serão recompensados. Irmão Rafael já vai até comentar um pouco sobre isso. Tá certo, a gente vai fazer outros desafios, fazer outros sorteios, mas vamos deixar você aí na expectativa o que vai ser sorteado. Você vai ser beneficiado. Claro que eu não vou conseguir beneficiar todos. O benefício maior é a exposição do Evangelho, a exposição das Escrituras. Isso é a única coisa que não é muita coisa que você fazer, mas é a única coisa que você fazer é pregar, é falar do reino, é falar de Cristo, tá certo? Que Deus em Cristo abençoe todos vocês e que vocês possam ter uma semana abençoada, vocês possam ter um ano abençoado e continue nos ajudando neste canal, porque tudo o que acontece, quer comamos, quer bebamos, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, tá certo? Que Deus em Cristo abençoe todos. E nós, eu e o Bruno, sempre vamos estar entrevistando pastores, entrevistando missionários e pessoas que queiram compartilhar o reino com a gente. Tudo é para a glória de Deus. Amém? Fiquem na graça.